Bem-vindos a mais um videocast da NTT Data. Eu sou o Renan Yoshida, um gerente de Digital Experience da NTT Data. Eu sou um homem branco, estou com barba rala, uma camisa azul clara. E falaremos hoje nesse videocast sobre um tema super de moda, super tendência do mercado, sobre como os sistemas de design como um todo são adaptados à era de Agent. Basicamente, estamos aqui com Eli Rodrigues, nosso Head de Digital Experience Brasil. Estamos aqui com Marcelo Abraman, Leandro Maiani, responsáveis de design e tecnologia de um grande banco do Brasil. E vou pedir aqui para cada um de vocês se descreverem, explicarem um pouco sobre si, começando pelo Leandro. Legal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Renan, Eli. Eu sou o Leandro, sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos. Eu estou utilizando um óculos aqui de armação preta, vestindo uma camiseta preta. Meu nome é Marcelo Abraman, obrigado a todos pelo convite. Eu estou vestindo uma camisa azul, tenho cabelos e barbas castanhas aqui e vamos falar um pouco sobre Design System. Maravilha. Bem, sou o Eli, sou um homem miscigenado, né, como boa parte do Brasil aqui. Tenho 1,70 m, cabelos pretos, quer dizer, não tão pretos demais, né? E uma barba também. Estou vestindo uma camisa cinza e um blazer. Muito bom, muito bom. Bem-vindo, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. E para começar, a gente não vai falar de um futuro muito distante, a gente quer começar falando do agora, uma realidade que a gente vive aí no mundo como um todo, nós como usuários e nós também como consultores e clientes como um todo, né, sobre o Design System. E para começar, eu queria, Marcelo, para você trazer um pouco dos conceitos, né, para todo mundo se encontrar aqui, sobre o que é um Design System responsivo, o que é um Design System adaptativo, o que é esse novo Design System generativo que se fala hoje em dia, cara. Boa. Acho que Design System ele vem de uma necessidade, né, de construção de produtos digitais e de escala principalmente, né? Quando a gente olha para como que o meu produto escala e garante consistência, garante eficiência, garante alguns parâmetros, o Design System aparece nessa história. Então, acho que ele vem de muitos anos aqui, já várias empresas gigantes têm os seus próprios Design Systems e usam produtos Design System há muito tempo, muito por conta disso, né? De como que eu faço para escalar uma operação digital, produtos digitais, de maneira consistente, de maneira eficiente, conectando a parte de design com a parte de tecnologia. Então, esse produto ele é super importante. E eu acho que ele vem cada vez mais passando por grandes transformações porque ele acompanha a tecnologia, né? Então, se a gente olha para trás, o que que a gente tinha ali de começo da parte de web, depois a gente vem toda uma parte de revolução para o mobile, onde o Design System sai ali de ser direcionado a entregar web e passar a entregar mobile, ele passa por uma transformação de responsividade ali naquele momento, né? De, pô, as nossas peças elas não podem mais ser para um único device, agora elas precisam ser para mais devices. Eu acho que é uma primeira onda de transformação em relação a isso. À medida que os celulares eles se tornam dobráveis, eles viram óculos, eles passam a também exigir uma adaptabilidade desse sistema cada vez maior. De, pô, como que uma peça, um componente, um elemento desse design system, ele vai se encaixando em outros lugares. E eu acho que tudo isso evolui à medida que a gente tem aqui, você comentou dos agentes aqui, né, desse futuro, ou desse presente próximo passo, o quanto que a construção de passa também agora por agentes, né? Então, antes era um produto direcionado a seres humanos, agora ele também tem uma parcela de motores por trás de LLM, etc., usando ali esse produto e construindo. Então, ele se adaptar vai ser super importante, vai ser super necessário. Eu acho que cada vez mais ele vai evoluir nesse sentido, acompanhar sempre a tecnologia, mas muito como uma ponte de como que ele conecta a experiência para as pessoas, como que ele entrega a experiência para as pessoas. Então, eu acho que ele é essa ponte de conexão, de como que eu libero tempo para o meu time ser criativo, ao mesmo tempo que eu dou consistência, eu reduzo carga cognitiva dos clientes, porque eles não precisam ficar reaprendendo, né? A gente aprendeu padrões de experiência, de usabilidade. Um botão hoje a gente sabe que leva para algum lugar, e isso não foi à toa, né? Então, pô, como que a gente vai armazenando isso dentro de um sistema, e isso também com a parte de código e tudo mais? Acho que para ajudar a materializar um pouquinho,
a importância, né, do design system é quando você cria uma identidade, né, com a marca, com o serviço, com a empresa. Tanto é que às vezes quando a gente faz alguma grande mudança, às vezes clientes ligam para se certificar se não está sendo fraudado, né? Porque Verdade. ele criou um vínculo tão forte ali com aquela identidade, com aquele padrão, com as cores, com a navegação, que até no momento de você fazer uma mudança, você tem que comunicar muito bem, porque senão o próprio cliente acha que, pô, será que é um phishing isso, né? Eu estou acessando realmente a página, às vezes eles ligam na central para confirmar se aquilo não é uma fraude, né? É uma prova que a gente consegue criar uma identidade, um vínculo muito forte com o cliente, né? Esse é um ponto bastante importante que você colocou, cara, que é, de fato, você recebe ali vários spams, né, o phishing, né, que é o nome correto, e esse momento em que você bate o olho ali, é o tipo das imagens que fazem parte de um site, Perfeito. cores ou alguma diagramação, um detalhe muito pequeno que conscientemente a gente mal consegue perceber, dá essa desconfiança e faz você ligar para o banco para ter certeza. Exatamente. E isso já é um resultado, né, de um design system, né, de um padrão que a gente constrói, né? Então isso é Acho super que outro importante. ponto também, né, que o Abra trouxe aí, é a parte da multicanalidade, né? Você traz no Design System, ou melhor, você traz o Design System em vários canais. E isso é muito confortável pro usuário. Perfeito. E complementando, né, acho que vai além só dos elementos visuais, né? Então, quando a gente fala de design system, você tem fatores, o tom de voz, né, a forma como a gente conversa com aquele cliente, as mensagens, né, como é que a gente comunica, né, com o cliente, é, outros pontos de acessibilidade, né, quando a gente vai para diferentes devices, né, então é uma preocupação também muito grande de um design system, como é que a gente garante que as jornadas são acessíveis, independente do device que o cliente está utilizando. Então são pilares ali que a gente valoriza bastante e faz toda a diferença, né, principalmente num cenário digital, né, que você tem uma capilaridade grande, você quer entregar, né, fazer com que todos os clientes tenham acesso a todas as jornadas ali, né, da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. E só complementando uma visão de mercado, né? O Gartner está falando que em 2027, 70% das empresas já estarão preparadas para o design system adaptativo, né? Então, acho que o que o Abraban falou, e aí conectando agora também a multicanalidade e modalidade, eu queria trazer também esse assunto aqui na mesa de como que vocês entendem, né? Ou talvez primeiro conceito, né, Eli? Acho que você poderia trazer o conceito do que é uma multimodalidade e como a gente consegue manter a identidade na marca, a confiança do nosso usuário como um todo, transcendendo agora o canal tradicional que a gente tem hoje e podendo ser algo multimodal, né? Então, Eli, se quiser trazer primeiro o conceito, a gente discutir um pouco mais como vai ser esse impacto na nossa O sociedade. conceito é relativamente simples, né? A gente está falando de ter inputs diferentes dentro de um mesmo modelo que ajuda a gente a navegar numa jornada, né? Então, ao invés de ter só botões, eu posso ter texto, voz, imagem, né, como pontos de entrada. Só que dali para frente as jornadas vão mudar bastante, né? Então, hoje a gente já começa a ver pessoas nas lojas aí filmando, usando uma IA como um Gemini, por exemplo, e fazendo perguntas ali em tempo real. Então, na jornada bancária, eu tenho curiosidade de perguntar para vocês, assim, o que já se pensou a respeito desse sentido, né? Tem coisas que são mais triviais, né? Como, sei lá, se eu quer comprar uma casa, etc e tal, mas que outras jornadas vocês imaginaram pelo caminho de uso de multimodalidade? Legal, acho que tem um exemplo disso já começando aqui dentro, que seria o Pix por WhatsApp, que é uma forma, né, diferente de você transacionar, é um produto que é super popular no Brasil, que é o Pix, mas de uma forma diferente e uma forma diferente de você fazer essa solicitação de Pix, né? E aí eu acho que entra essa questão de multicanalidade ali, pô, eu posso pedir por voz, eu posso pedir por texto, eu, num futuro, de repente, posso pedir por uma imagem, eu posso. Então tem uma série de conexões, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso presente na experiência das pessoas. Porque a gente vai entender as necessidades dos clientes e vai entender de falar, pô, aqui tem uma oportunidade de talvez eu explicar melhor o investimento por voz, eu conseguir através de uma imagem, conseguir fazer uma resposta, ser mais direto, ser mais simples em alguma jornada. Então,
Acho que isso cada vez mais vai estar presente, vai ser natural na vida das pessoas, e acho que até as interações de diferentes camadas, né? Eu falo, mas às vezes eu não quero necessariamente receber a voz de volta, eu quero receber um texto, porque às vezes eu estou num ambiente onde eu consigo falar, mas eu não consigo escutar. Então, eu ter essa troca de experiência e customizar isso a gosto do cliente, eu acho que vai ser cada vez mais real, assim. Boa. Isso é muito legal, assim, né? Acho que falando até um pouco de futuro, né? Eu acho que a tendência às vezes é eu não concentrar todas as funcionalidades dentro de um canal proprietário. Talvez eu tenha, por exemplo, o WhatsApp, né? Que é por conveniência, todo mundo do WhatsApp usa o WhatsApp, então a gente tem que estar lá, né? Tem que ter a funcionalidade lá. Pode ser que amanhã tenha outros, né, serviços, sites que a gente queira também ofertar os serviços. Então, acho que cada vez mais a gente vai, vai ofertar os serviços aonde o cliente está, né, onde ele está utilizando. E aí tem várias práticas para isso. Eu posso transbordar, começar num canal não proprietário e derivar ele para um canal proprietário. Aí eu acho que tem várias estratégias aqui. E sem dúvida, complementando aqui o que o Abra falou, você ter uma interface talvez conversacional para questões de encontrabilidade. Às vezes você quer achar um produto, uma funcionalidade, aí você, num banco multiprodutos, para você achar aquilo, às vezes você perguntando, né, acelera, agiliza, né? É, enfim, eu acho que tem várias formas ali da gente interagir, sempre visando ali ser mais ágil, mais assertivo ali com o cliente, né? Esse ponto que você trouxe é interessante, porque depois que eu descobri o Perplexity, por exemplo, já fica estranho entrar num site e não poder perguntar a respeito do que eu estou lendo. Vocês sentem alguma coisa parecida, assim, dessas mudanças de interface que estão acontecendo e de repente o tradicional de, sei lá, um ano atrás, de repente fica esquisito. É isso, e talvez a nova geração que está chegando aí, isso seja o normal, né? Um padrão. É o padrão. E é isso, né? A gente tem que estar constantemente evoluindo, por isso, assim, o design system, né? A experiência, as jornadas, elas são vivas, né? A gente precisa estar sempre evoluindo e se adaptando, né? A gente falou do adaptativo, é isso, né? É eu ter contexto, é eu entender o momento, o contexto e se adaptar, alterar, né? De acordo com a necessidade do cliente. Interessante. Uma pergunta, posso perguntar? Não? Claro. Não, obrigado. Só para não criar caos. O Abra comentou sobre Pix por voz, né? E eu tenho curiosidade de saber, assim, o Brasil tem vários sotaques, né? A gente não é um país, né? A gente é um continente, né? Basicamente. E tem diferentes formas de falar, tem palavras distintas, tem sotaques distintos e tal. Surgiu alguma. Eu não sei se já está rodando, não sei os detalhes sobre isso, mas assim, surgiu algum desafio a respeito disso? Ou até ambiente ruidoso, por exemplo, né? Sei lá, fui na feira agora de manhã comprar folha para meus coelhos, né? Eu tenho 2 coelhinhos. Um barulho danado na feira, né? Eu tive que fazer um Pix pro rapaz que me atendeu. Não usei voz, mas se quisesse usar, talvez tivesse um desafio de ruído, né? Vocês encontraram alguma coisa similar nesse processo de colocar voz? A voz já está no ar? Eu acho que eu vou até dividir a resposta aqui. Uhum. Como a gente não participou necessariamente ativamente da construção, porque a gente está ali nos backstages do Design System, Aham. eu acho que são os desafios, porque no final do dia a interação por voz ela já existe há muito tempo. Se a gente for olhar quanto tempo a gente já consegue mandar um áudio ou interagir com voz com outros elementos, acho que lá atrás, se a gente for olhar, já existia até geladeira que respondia a voz, etc. Então não é algo novo. Eu acho que o que mudou nos últimos 2 anos aqui, que acelerou muito, foi a capacidade de interpretação de um motor por trás, que são as inteligências artificiais que apareceram, os LLMs, após ali isso tudo ficar mais popular, porque também não é algo novo, mas com a chegada ali da OpenAI, do ChatGPT e tudo isso se tornar mais popular, a capacidade de interpretação desses dados e de resultar em saídas para o cliente ficou absurdamente melhor. E com isso, a gente consegue trabalhar muito melhor uma série de features dentro do app, fora do app. Inclusive tratamento de voz e tudo mais. Com certeza tem uma série de
de ajustes, de refinamentos que você vai precisar fazer em relação ao ambiente, em relação a um controle por voz, em relação à segurança disso tudo, não só voz, gesto e uma série de outras multimodalidades que a gente está falando aqui, mas que ainda assim é possível hoje. Então a gente tem algumas interações aparecendo hoje de balanço de cabeça com fones de ouvido que conseguem interpretar movimento e habilitar ou desabilitar notificações, movimentos de dedos sem nada nas mãos, onde você consegue controlar alguns devices. Então tudo isso, no final do dia, é fruto de evolução tecnológica e da quantidade de dados e processamento que hoje em dia as inteligências conseguem absorver e responder, e cada vez mais acho que a gente vai ver isso de formas mais naturais. E aquele que é importante, assim, sempre que a gente faz uma interação por voz, se eu tenho dúvida ali, é saudável eu confirmar com o cliente o que eu interpretei se está correto. Então, se de repente tem ruído, tem alguma coisa, até a questão do sotaque, no final eu estou pegando o áudio e transformando em texto. Se eu tenho um grau de incerteza, em vez de eu comandar direto uma ação, eu volto para o cliente, né? É isso mesmo que você quis dizer, né? Posso seguir, né? Então sempre a gente tenta fazer essa confirmação se a gente não tiver um nível de certeza ali na interpretação. Então é bem comum, né? Eu entendi o que você falou, é isso mesmo, tal? Puta, é isso, aí a gente vai e efetiva. Então é uma forma da gente acelerar, né? Deixar essa navegação mais simples. Bom, Mas isso é bem comum, é uma prática, né? A gente fazer essa validação. E isso vai retroalimentando, para a gente ir treinando. Por trás eu tenho modelos, eu tenho algoritmos, que à medida que a gente vai vendo que não teve uma interpretação correta, eu vou treinando, né, esse modelo para saber lidar com essas situações no futuro. Então é um constante aprendizado ali de diferentes situações que a gente vai se deparando. E eu acho que esse é o nosso momento, né, Mag? Para tudo, assim, no final do dia, essa dupla entre o ser humano no controle e o agente ali dando as orientações e sendo proativo, mas ainda assim mantendo o humano ali no controle, é para tudo. Vai para essa questão ali da interface com o cliente, mas quando a gente olha para dentro do nosso produto e tem algum acelerador ali ajudando um desenvolvedor ou ajudando um designer, ainda assim a resposta é voltar para o designer e falar, pô, nessa etapa aqui eu fiz esse esboço de componente. O que você acha? Pô, dá um feedback, faz a interação, ajusta e ele faz a publicação, tanto quanto na parte de código. Então, a parte de código pode ser um pedaço generativo, mas o desenvolvedor ainda tem essa necessidade de olhar, revisar o código e falar, pô, não, de fato aqui tem essa qualidade, ela atingiu essa qualidade, pô, aqui eu preciso fazer um ajuste ou não, e fazer as publicações e a continuidade disso. Perfeito, muito bom, muito bom. Então, né, acho que só um resumo até aqui, né? A gente está falando de saímos daquela prateleira de componentes que a gente construía interface de uma forma mais estática, né? Chegamos numa multimodalidade, que agora a gente não tem mais o call to action, que era só associado a um botão, agora qualquer coisa pode ser um call to action, pode ser uma voz, pode ser uma interação, pode ser um sensor, uma habilidade que a gente está executando ali naquele momento. E chegamos agora no momento onde a gente vai precisar gerar interface, gerar experiência como um todo de uma forma sob demanda, né? Então, a interface que aparece para mim deve ser diferente do Eli, do Marcelo, do Leandro. E como aí, acho que eu queria dos dois pontos de vista, o viés de tecnologia e o viés de design, como que vocês enxergam como as marcas devem se preparar para que a gente mantenha a integridade. Acho que o Magno falou no começo sobre a questão de fraude, os phishings da vida, manter a integridade numa interface que agora vai ser gerada sob demanda, né? E aqui a gente tem as habilidades de design, de tecnologia, e acho que eu queria resumir depois uma outra pergunta sobre governança. Como a gente governa tudo isso para que aconteça nessa era nova, que tudo vai se transformar numa demanda muito mais rápida, dinâmica. A gente vê, né, os NPS do cliente aumentando a partir do momento que ele tem o one click shot, ou one qualquer coisa shot. Então, como que vocês veem esse ponto de vista aí de design e de tecnologia sobre essas interfaces Certo. sob demanda? Posso começar aqui do ponto de vista de tecnologia. Hoje a gente já vem utilizando bastante a parte de inteligência no momento de eu gerar a interface, né? Então vamos separar assim em tempo de construção e em runtime. Em tempo de construção, a gente na linha de ganhar eficiência, agilidade e a gente conseguir testar rápido ali com o cliente, né? Conseguir experimentar com o cliente.
a gente vem trabalhando muito nessa automatizar esse processo de geração das telas. Então, por exemplo, um design ele vai lá, define uma jornada num Figma. Putz, eu já tenho mecanismos hoje ali para ler esse Figma e gerar a interface, talvez não 100% pronta, mas 80%. Então, eu acelero bastante a etapa de construção. Então, a gente tem esses mecanismos, a gente vem estudando bastante a parte de MCP, que é um protocolo ali, né, onde basicamente, a gente disponibiliza todas as boas práticas, todos os guidelines que a gente tem ali de design, de experiência, para que seja consumido por algum agente, por alguma ferramenta baseada em AI. Então a gente consegue acelerar essa etapa de construção. E um ponto que é super importante, pegando o gancho da governança, né? Principalmente quando a gente entra ali na interface adaptativa, onde você tem uma hiperpersonalização, cada cliente vê, né, opções diferentes, é super importante a gente conseguir observar o comportamento do cliente. Ter ferramentas ali que permita a gente saber exatamente o que o cliente fez, onde ele clicou, o que ele visualizou, né? Se eu tenho uma interface que é dinâmica, né? Eu preciso saber o que ele viu, né? Onde ele clicou. Se esse cara ligar na central, ele vai falar, eu cliquei no botão X, né? Puta, o que é o botão X, né? Cada um tá vendo uma coisa, tá vendo um conteúdo, então como é que eu consigo observar isso e consigo reproduzir, eu consigo saber exatamente o que o cliente fez, o que aconteceu com aquele cliente. Então, acho que isso é super importante para a gente conseguir fazer a governança dessas experiências, identificar as oportunidades, né, que a gente tem ali de evolução. Acho que isso é fundamental. Esse ponto que você comentou, até nos bastidores aqui, eu fiquei pensando bastante, que assim, teve um experimento, né, que a gente estava elaborando sobre PJ. O PJ olha o seu saldo, né? O saldo é quanto dinheiro ele tem na conta, mais o limite, mas geralmente. Não, mas ele tem um pagamento no dia 15 para fazer de X fornecedores. Então, o saldo que ele quer ver, o saldo que ele tem agora, é o saldo projetado para o futuro. Pode ser. Se o saldo projetado para o futuro tiver sobra, a princípio tudo bem, né? É para o futuro. Se tiver a menos, tiver negativo, talvez ele queira antecipar recebíveis, pegar algum tipo de crédito. Poderia estar ofertando algo ali, prevendo um cenário. Aí quando você falou isso, eu fiquei pensando, então beleza, eu tenho uma empresa, tenho que pagar meus fornecedores, meu saldo vai ficar negativo no futuro. Eu clico em antecipar recebíveis, que não é um processo tão simples assim, né? E de repente dá algum tipo de bug, alguma incerteza e liga no call center. Fala, então, eu tô aqui na tela de antecipação de recebíveis, o contexto todo que passou, né, para a pessoa chegar nesse lugar. Consultando um extrato, Tava consultando lançamentos futuros. Pois é, então é difícil para o ser humano dar um suporte depois sem ter essa observabilidade que você comentou. Exatamente. É fundamental para a gente ser assertivo ali na hora de atender o cliente. Né? Chance grande de problema, né? De mal entendidos, né? Quando realmente estiver. E aqui eu acho que vai até um pouco além, né? Assim, se eu consigo observar, talvez eu consiga reagir online, né? Até para evitar que ele ligue, né? Se eu sei que ele tentou fazer aquilo, ele teve uma dificuldade, será que ali dentro do app, dentro do canal, eu já não consigo fazer algo para ajudá-lo ali, né? Sabendo que ele está tendo algum tipo de dificuldade. Se eu tenho essa observabilidade, no melhor cenário ali, eu posso reagir na hora ali, né? Junto com o cliente mesmo, né? Acho que Não seja o conversacional para tirar dúvida, né? Dentro do seu contexto, será que... A gente já viu soluções, por exemplo, de FAQ sendo montado dinamicamente de acordo com o que o cliente navegou. Assim, eu priorizo, né? Ele estava ali fazendo uma antecipação de um recebível. A hora que ele teve alguma dificuldade, se ele procurar a FAQ, eu já trago em primeiro o ponto que ele teve dificuldade, né? Então já tento ser assertivo ali com ele. Então tem uma série de oportunidades assim que a gente consegue trabalhar para o cliente conseguir se resolver, né? E tem os estudos que eu estava vendo recentemente sobre isso, Magno, assim, momento de erro, momento de, né, parei a experiência do usuário, a gente está falando de interface sob demanda. Será que não faz sentido também ter um atendimento sob demanda que ele entre exatamente naquele momento e ele consegue, exatamente o que você falou, capturar toda a jornada dele naquele momento, qual foi o erro, né? Qual foi aquela interpretação, aquela ação que gerou aquele erro. Talvez foi um caso de uso que não foi estudado, né? Ou talvez foi realmente um problema sistêmico, tecnológico e tal. Então ele conseguir capturar a partir do momento do erro, né? Você falou de observabilidade,
Não somente, né, da parte de APIs, integração, mas também do Isso, canal em é mais si, do né? cliente, né? Exato, Comportamento do cliente mesmo ali, né? exatamente, exatamente. Perfeito. Muito bom, muito bom. E agora chegando, né, num modelo mais, talvez aí um quase futuro, mas já tá, a gente já vê tantos conceitos aí de agent to agent, né? Então, como que vocês estão vendo aí um futuro onde talvez, ele trouxe bem, né? A gente entra num canal, num site, qualquer marca, a gente não tem mais paciência de navegar os submenus, né? A gente não tem paciência de ficar entendendo, interpretando tudo que tá ali escrito. E talvez no futuro a gente não precise realmente nem interagir, digitar o URL, e sim perguntar para o nosso agente pessoal consultar aquela informação, né? E aquele agente consulta aquela informação que pode consultar outra informação. E a gente chega naquele ecossistema de agent to agent, né? Para fazer uma viagem, talvez meu agente consegue falar com a gente de turismo, a gente de aviação, de hotelaria, enfim, e tudo isso preparar um resultado para mim, né? E acho que a gente vê muito as marcas começando a se preparar, a gente está falando muito de GO recentemente, né? E também para conseguir ter notoriedade nas ferramentas de busca. Mas o que vocês veem sobre também os agentes, a gente construir agentes da marca para representar a marca para outros possíveis agentes, né? E aí, de novo, sobre a questão de consistência da marca, né? Cada um tem seu tom de voz, mas o cliente também tem um dele. E qual que seria talvez esse conflito do meu agente pessoal responder para mim algo de uma outro tom de voz, ou de uma outra marca, de um outro talvez design system que ele não está preparado, né? Eu prefiro muito mais ver em forma de tabela, mas talvez aquela marca goste de mostrar modelo de card. Como que a gente vê essas barreiras aí dessa era agent aí que a gente está vendo para frente? Eu vou começar, acho que fazendo alguns disclaimers, assim, acho que ainda é uma coisa que vem pela frente, né? Acho que não é uma realidade e eu entendo que dá para olhar para serviços financeiros, dá para olhar para serviços de viagem, dá para olhar para uma série de serviços que vão se conectar ali no backstage a um assistente pessoal ou a um outro agente, fazer ligações e fazer operações ali no dia a dia funcionar. Quando eu olho ali, você comentou da parte de viagem, né? De, pô, eu vou fazer uma viagem, então eu peço para o meu agente pessoal e ele vai organizar. E de repente o serviço financeiro pode estar inserido nesse contexto de uma maneira muito de, tá, eu vou te ajudar com a parte de orçamento dessa viagem, eu vou te ajudar com o controle de gastos, investimentos, de priorização, de planejamento, e eu vou distribuir isso para um agente de operação de passagens aéreas, eu vou distribuir isso para um agente de captura de hotel, então eu vou fazer esse meio de campo como seu assessor financeiro. O que vai ficar da marca em relação a isso são pilares muito mais estruturais do que necessariamente o que é o visual daquela marca. Então, ela ser simples, ela ser confiável, ela entregar notícias relevantes, informações relevantes para o cliente, ela ser. E isso vai gerar experiências memoráveis, assim, é um pouco dos princípios, mas para além disso, assim, no final do dia é segurança, é tudo que talvez não seja tão visível, mas que faz parte de padrão de consistência que a gente cria através hoje das experiências que a gente entrega. Então, construir um produto de design system que o Mário comentou lá no começo, ele é a camada do componente, ele é a camada de código, mas ele também é a camada de acessibilidade disso, ele é a camada de tom de voz, de linguagem, de expressão de marca e de uma série de outras coisas que isso é impresso. Essas formas também podem mudar. A multimodalidade, né? A multicanalidade, a multimodalidade vai mudar a forma que isso é entregue, mas no final do dia, a estrutura por trás ainda vai existir. Construir esses cenários de agentes para agentes, eu acho que ainda tem grandes desafios, a gente ainda tem toda uma preparação para que isso possa acontecer de maneira segura, de maneira confiável, e de fato a gente consiga chegar a essa era. Então, eu vejo um pouco disso, assim, acho que já olhando um pouquinho para o futuro, assim, eu entendo desta forma. A gente vem fazendo alguns testes internos, agentes internos nossos, fazendo essa comunicação. Acho que isso é importante para a gente se preparar, né? Para a gente aprender a utilizar a tecnologia da melhor forma e para a gente poder aproveitar essas oportunidades quando elas surgirem, né? Como o Abra falou, acho que é muito ainda, principalmente no segmento financeiro. Você fez a pergunta, eu estava pensando aqui, só dividindo. Eu falei, puta, talvez quando um RP
ele tiver um comportamento como se fosse um agente, ele querer falar com a instituição financeira, né? Aí pode ser uma comunicação, mas pelo menos eu desconheço ainda é, essa evolução se já está disponível, assim. Mas a gente vem se preparando para isso, para a hora que tiver a oportunidade, a gente está pronto para surfar essa onda aí também. Legal. Tem pontos críticos de ética também, né? Em quem que eu posso confiar, né? Como é que o agente tomou essa decisão, né? Qual que é a minha agência, né? O que que eu decido, o que que o agente decide, o que que o banco decide por mim, ele pode planejar minha viagem? Será que o lugar que ele entrou para escolher o hotel é idôneo mesmo ou não? Tem uma série de Talvez discussões aí pela frente. e de novo, assim, é futuro, né? Talvez o envolvimento seja mais no momento, na etapa de pagamentos, né? Ali, né? Na hora de fazer aquela efetivação, né? Talvez quem vai fazer o exemplo que vocês deram da viagem, o roteiro, seja alguma empresa de viagem e tal. E na etapa de pagamento ali, aí a instituição financeira ela tem a capacidade de sugerir a melhor forma para ele pagar, de acordo com a situação financeira, os objetivos, enfim. Mas eu acho que são ideias ainda aí que vem pela frente. E desculpa, é um cenário de transformação de experiência de fato, né? Não muda só a estrutura, a tecnologia ou qualquer outra coisa por trás, mas muda de fato como que as pessoas elas pensam em hoje fazer uma compra de uma viagem. Elas não pensam dessa forma de, eu vou acionar um agente que vai. Então, acho que tem sim a questão ética, mas também tem a questão de essa mudança de comportamento, ela vai vir. Mas ela talvez não venha direto no serviço financeiro. Talvez a confiança que você vai criar é de, pô, como que eu faço para. Eu vou deixar a cargo da inteligência artificial me avisar qual que é o melhor horário para o meu treino, qual que é o melhor horário para eu ir almoçar, o melhor restaurante. E aí eu vou começar com operações de baixo risco, de recomendações. À medida que eu vou me adaptando a isso, eu vou entendendo de, pô, ela me entrega uma qualidade, ela me entrega confiança, ela me entrega uma série de outros benefícios. Eu vou me acostumando. E tem outras N questões, né? Por padrão, o usuário está acostumado a uma experiência, a um processo que a gente veio vindo dos últimos, sei lá quantos anos, treinando isso. São esses padrões, os grandes padrões de experiência que criam os produtos digitais. Como que a gente vai mudando isso, né? Se a gente for olhando lá atrás no Google, como que a gente fazia uma pesquisa? Era por palavras-chave, né? Preciso de um mecânico próximo a mim. Não tinha essa história toda, era mecânico Zona Sul, assim, sabe? Tipo, e a gente tentava achar um mecânico. À medida que hoje em dia você entra no Google e a busca já não é mais por palavras-chave, ela é por contexto. Então, eu tenho um carro Y que precisa de uma revisão em tal coisa. Você faz um script e ele vai te recomendar. Isso tem uma mudança de comportamento muito grande. Como que as pessoas saíram de digitar palavras-chave para digitar textos inteiros? Qual foi toda a transformação que o Google precisou fazer e de longo prazo de acostumar? Então, a maneira que ele ranqueava as páginas na internet, depois a maneira de abrir um AI Overview ali e trazer o resumo insight, até hoje tem um AI Mode, onde daquele contexto você sai para uma conversa e para um outro mundo, e aí tem um outro treinamento disso. Então, é uma adaptação, de fato, e aí, obviamente, quando a gente olha, a gente testa muito dentro de casa porque a gente reduz drasticamente o risco, então como que a gente começa a interagir? E também tem uma mudança nossa de comportamento, de como que a gente constrói, como que a gente aproveita tudo isso no nosso dia a dia, etc. Muito bom, muito legal. A gente transcende, né? Eu acho que o Mariano trouxe legal assim no comecinho que nós, como usuários, cansamos de ficar baixando toda vez um app, né? Então, cada vez mais o Banking as a Service, né? O famoso aí, o Beyond Bank da vida, essas funcionalidades estarão dentro da jornada do próprio usuário, né? Na compra, fazendo uma viagem, você embarca um serviço bancário ali. Na hora de reservar um Uber para fazer alguma coisa, necessidade já está integrado. Vou fazer um pedido, vou à academia, no horário específico, já é bom recomendar a barra de proteína ali com ele, enfim. Então a gente entende cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia e não realmente uma necessidade de abrir um aplicativo e executar algo ali, e sim na minha realidade, no meu estilo de vida, né? Perfeito. Assim, se fosse resumir o que a gente falou até agora, é um pouco nessa linha, né? Acho que o design system, o padrão de experiência, né? E experiência como um todo aqui, que nem a gente falou, tom de voz, tudo.
a forma como a gente se comunica, ele passa a ser cada vez mais relevante, porque eu não tenho um único canal, que é o que a gente comentou da parte de responsividade. Eu tenho hoje várias formas, né? Eu estou conectado por vários dispositivos diferentes. Posso estar aqui no meu notebook, eu posso estar no iPad, pode estar no celular, pode ser um celular dobrável ou não, no smartwatch, enfim, eu posso estar interagindo com os mesmos serviços de diferentes formas. Então é super importante a gente conseguir garantir essa consistência, ter esse padrão, essa identidade de marca, né, com o cliente. Então isso é um desafio que é cada vez mais latente aqui para nós, dado esses múltiplos canais, múltiplas formas, né? O conversacional que a gente falou, não é mais só um clique, agora é um vídeo, é uma voz, enfim, como é que a gente garante essa consistência e esse padrão? E muito passa por AI, que é o que a gente está falando aqui, e a importância gigantesca aqui da gente fazer sempre com feedback, né? A gente está fazendo para o cliente. O cliente tem que dar o feedback para nós, e aí eu tenho que ir aprendendo. É o ponto que a gente falou do WhatsApp ali. Se tiver ruído, mandou uma voz, né? Como que você resolve? Pô, talvez eu vou fazer uma interpretação e vou confirmar com o cliente se é aquilo mesmo que ele pediu. E vou retroalimentando, né? Eu vou aprendendo, aperfeiçoando meus modelos até que a gente tenha segurança aí. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu tive ouvindo uma pessoa falar outro dia que cancelou um cartão de crédito porque não conseguia baixar um CSV, era só um PDF. E outra que cancelou, não queria investir num determinado banco porque ele não tinha o percentual de rendimento de forma visível, fácil, como tem nos cofrinhos, né? Tem o modelo, enfim, mais gamificado, né? Eu me lembrei que uma vez você me comentou sobre rage click, sobre crash, lytics, esse tipo de coisa. Qual a prática que vocês conseguem comentar com a gente aqui sobre perceber uma coisa que o usuário não está conseguindo fazer, sabe? Perfeito. Como esse exemplo do CSV, né? Porque tem a janelinha que sobe ali para opinião, mas ela nem sempre sobe, né? Ou ela tem um objetivo mais amplo de coleta de informação e não um botão. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso entra muito no que a gente falou da observabilidade, da gente conseguir fazer essa governança. Então, é super importante a gente ter ferramentas que monitore e acompanhem isso. Então, vou dar um exemplo, que nem você falou do rage click, dead click, é, tem coisas muito simples mesmo. Então, por exemplo, tá? Você coloca, ele aparece como dead click num campo texto. Uhum. Porque teoricamente você não espera o clique num campo texto, mas você não pôs o foco. Aí o cliente tem que ir lá no celular, colocar o foco. Para colocar o foco, ele bate o dedo, depois ele digita, né? Então são coisas simples, assim, que você vai monitorando, você fala, pô, por que dá um dead click num campo texto? Ah, não tem foco. Às vezes você coloca uma imagem, né? Alguma. Para tentar simplificar a experiência do cliente e ele clica na imagem, né? Daí você fala, puta, não é clicável, né? Eu acho que a gente passou uma mensagem, a forma como a gente disponibilizou, onde a gente colocou, ele acha que se ele clicar aqui vai acontecer algo. Então a gente monitora isso, aí você consegue saber se teve um dead click, um rage click, você consegue saber se a pessoa fez o pinch to zoom, de tentar dar o zoom na tela, né? Daí você fala, putz, será que a informação tá pequena? Tem muita gente tentando, né? Será que tá claro ali a informação? Enfim, a gente precisa ir acompanhando a jornada ali para a gente tentar pegar essas fricções. A gente até tem um trabalho que a gente vem fazendo que é para criar um coeficiente de fricção, que aí ele olha várias variáveis ali para dar um score para aquela jornada. Então, dead click, rage click, quantidade de tela para ele fazer, tempo que ele demora, taxa de abandono, desde quantidade de escolhas. Sempre que eu dou uma tela, né, algum momento da minha jornada com várias escolhas para o cliente, eu tendo a ter perder muita gente ali, assim. Então, como é que a gente simplifica essas escolhas, simplifica o entendimento, muito texto numa tela, gera uma carga cognitiva maior e uma taxa de abandono maior. Então, a gente conseguir observar isso, né, monitorar, acompanhar de forma ativa e ir testando, né, porque de repente eu falo assim, puta, legal, não tem uma conversão aqui, mas o que que eu posso fazer para melhorar? E aí são hipóteses, e aí é tudo que a gente vinha falando aqui. Como é que eu acelero ali a construção dessas hipóteses e ponho rápido na mão do cliente para saber se aquele surte um efeito que a gente espera ou não. Então, fazer vou chamar aqui de observabilidade ali, essa governança ali
das jornadas, né, que são produtivas, é fundamental para a gente fazer essa melhoria contínua, né? E esse acompanhamento tem que ser contínuo também, porque às vezes o que tem um índice, né, de abandono baixo hoje, amanhã pode ter um índice maior, porque o cliente, ele também, ele compara muito com outros serviços, né? Então, às vezes ele espera, acho que a gente comentou aqui, né? O pessoal vai se acostumando a fazer uma pesquisa por prompt, porque ele usa outros aplicativos que funcionam daquele jeito. Naturalmente, ele começa a esperar que os outros serviços também funcionem daquela forma. Sim. Então, isso é evolutivo. A gente tem que estar acompanhando sempre, né? Continuamente. A gente nunca vai estar parado, né? A gente sempre fala, o design system, a jornada é viva, né? Hoje está ótimo. Pode ser que daqui 2 meses não esteja tão bom assim. Por quê? O que aconteceu? Né? O que está acontecendo no mercado, nos principais apps, que é de uso diário ali dos clientes, né? Porque às vezes essa é a referência, né? O WhatsApp é um serviço ali que a gente usa constantemente. Então, ele driva muito. Se ele muda alguma forma de fazer algo, provavelmente os outros apps vão no mesmo caminho, né? Porque ele educa muito, né? A galera usa massivamente. Então, a gente tem que estar sempre antenado, sempre acompanhando, monitorando ali. Tem que fazer isso ativamente. Você abriu vários insights na minha cabeça. Eu queria até te fazer uma pergunta a gente está falando aqui sobre diferentes output formats, né? Eu posso apresentar a informação de várias formas. E agora com AI, qualquer AI você pode pedir tabela, imagem, vídeo. Agora tem até podcast, né? Saindo ali no Notebook LM. Esse está sendo gravado mesmo, né? Tá, eu espero que Verdade. sim, eu espero que sim. Então, Obra, eu estava pensando aqui, né? Dado esses inputs, né, que vem aqui do lado tech, se existe algum tipo de pesquisa, algum tipo de pensamento a respeito de, sei lá, o cliente querer mudar o modelo do seu extrato, ele querer mudar o modelo da forma como ele vê os seus investimentos, ou, sei lá, a parte de cartões, né, que em geral tem vindo categorizada na maioria dos bancos, né? De repente eu não quero aquela categoria, eu quero outra. Então, dentro desse ambiente de design system, se esse tipo de discussão tem passado pelos fóruns que vocês participam. Acho que sim, com certeza. A gente até comentou aqui um pouco mais cedo, toda a questão de personalização, de ultra personalização, de individualização das experiências, e cada um vai ter uma preferência, cada um vai ter um nível de conhecimento ou uma maneira que se sente mais à vontade de ler um gráfico ou de não ler um gráfico e receber essa informação mais pronta, ou não, eu quero, o mais robusto possível, porque eu gosto de ver da maneira mais técnica possível e etc. Então, sim, de fato, é uma necessidade, é uma necessidade de experiência mesmo, de a gente, quanto que a gente consegue gerar de personalização. A contraponto também, a gente falou sobre, tá, quando eu gero uma visualização individual para cada um, eu tenho que refletir isso em outros canais, por exemplo, como atendimento, porque eu preciso orientar. Se essa pessoa me ligar com dúvida de falar, tá, legal, eu tô vendo um gráfico aqui, mas eu não tô entendendo nada. E a gente não sabe exatamente qual gráfico que ele tá vendo, como que eu oriento ele sobre isso? Então, essa medida a gente ainda tem que balancear, de falar assim, vai ser generativa a ponto de gerar novas e cada vez novas a gente não ter o controle, o que a gente às vezes acaba vendo muito dentro de um LLM ou dentro de um agente ali comum, de ele gera, mas não necessariamente se você ligar para alguém e perguntar, ele gerou uma imagem aqui para mim, eu falo assim, tá, mas eu não sei exatamente qual é essa imagem. Ou não, ou é uma coisa com um pouco mais de controle, quais são esses controles e quais são os comportamentos, quais são as principais diretrizes ali que a gente gera de experiência de fato, né? De nem tudo que vai ser gerado pode ser bom para aquele momento, né? Às vezes vai aumentar uma carga cognitiva, às vezes vai dificultar mais o acesso à informação do que facilitar o acesso à informação. Então, achar o local para dosar isso vai ser super importante para a gente conseguir distribuir isso para o cliente lá na ponta. Quando a gente olha para dentro de casa, isso também vira uma ferramenta de criatividade. De, como que eu posso, com pequenos prompts ou dentro ali dos programas, gerar novas possibilidades para uma interface que eu estou desenhando. E tudo isso correspondendo a um design system, integrando a um design system. Então, a gente tem esses desafios de como que a gente conecta o design system a esses LLMs e quando o designer está ali criando uma experiência, por exemplo, de investimentos, alguma coisa assim, que nem você comentou.
como que ele, eu posso gere para mim 5 variações. E, pô, ele começa a ver outras possibilidades que antes ele talvez tivesse que explorar mais tempo e tal. Então, tudo isso vai acelerar o processo de criação. E aí tem um humano no controle. Ele consegue direcionar melhor. E aí talvez entre o que o Mag falou, de falar, pô, tem muita gente aqui que tá dando um zoom. Então, talvez eu criar 2 opções, de uma com zoom, uma sem zoom, e conseguir fazer um teste, conseguir analisar os resultados desse teste, conseguir implementar. Às vezes, não necessariamente vai ser a saída generativa de cada um vai ver de um jeito, mas a gente conseguir dar qualidade, dar velocidade para esses testes e gerar uma solução, à medida que, assim, eu também entendo que algumas coisas podem ser solicitadas pelo usuário e respondidas pela máquina em tempo real para te entregar. Então, hoje em dia, é simples o que você falou, Gil. Pô, eu não quero ver uma planilha, quero ver essa planilha consolidada num arquivo PDF, porque eu não tenho uma forma de ver, eu não gosto de como planilhas são apresentadas. Isso poderia ser possível. Então, dosar, achar esse equilíbrio entre o que vai ser personalizado, ultra personalizado, e o que vai ser, talvez, ali customizável, né? Digamos assim, de a pessoa poder escolher, mas não necessariamente cada um receber um individual. Então, eu acho que tem um bom equilíbrio a ser feito. Acho que é um pouco disso, assim, que eu acredito para a experiência. Acho que na linha desse equilíbrio também, acho que é importante a gente dosar também o apetite, assim, né? Quando a gente fala aqui de ser adaptativo, ser mais dinâmico, generativo, acho que a gente tem contextos. Então, que nem quando você tem um banco que atende vários segmentos, quando a gente vai para um público pessoa física, que é um acesso rápido, né? Normalmente você entra no banco para fazer um Pix, um pagamento, pagar um boleto e sair, ver um extrato, ver uma fatura de cartão, é um negócio muito pontual. Então, você se adaptar, né, no contexto, tentar acelerar essa interação com o cliente, pode ser um diferencial. Quando você vai para um cenário PJ, empresas de médio e grande porte, é, talvez ali esse dinamismo não seja o melhor lugar, entendeu? Porque o banco ali é quase uma ferramenta de trabalho. Então, só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, uma sessão na PF são alguns minutos, né? O tempo de uma sessão, né? Médio, sei lá, em torno de 5 minutos, algo próximo disso. Às vezes você entra para fazer um Pix, 2 minutos você fez o Pix e sai e acabou. Quando você vai numa PJ, né, empresas maiores, aí que você vê que é uma extensão. Tem sessão que 3 horas, 4 horas. Então a pessoa abre o Bankline ali, o banco, e ele fica trabalhando naquilo o dia todo. Então, assim, você ficar mudando essa interface deixa de ser produtivo para quem tem isso como uma ferramenta de trabalho, entendeu? Então, que nem a questão do PDF ou da parte do Excel, de você conseguir exportar, provavelmente a pessoa tem alguma automação dela, ela quer aquilo porque ela deve ter outro processo ali que ela consegue manipular. Então, sempre que você muda isso, não é só um impacto no uso, mas talvez você tenha até algum outro processo interno ali que você quebra, né? Então, assim, eu acho que esse apetite, onde a gente consegue todo esse dinamismo, ele também tem que ser bem avaliado ali, os impactos, onde a gente realmente vai gerar valor e aonde a gente pode gerar impacto, né? A gente precisa saber disso, precisa comunicar muito bem, né? Precisa fazer isso com bastante controle ali, né? Tem que ser bem intencional ali aonde a gente quer fazer esse uso e capturar valor mesmo, né? A gente quer ajudar o cliente, não dificultar, né? Sim. Ô, Mag, e a diferença de apetite, às vezes, ela tá dentro da mesma pessoa. Porque o Pix para fazer a compra da barrinha de proteína é um Pix que eu faria em qualquer canal, tudo bem, quero o mais rápido possível. À medida que um Pix para comprar um bem material de alto valor, talvez você fale, opa, não, calma, esse aqui eu preciso sentar e respirar para fazer. E é a mesma pessoa no mesmo dia fazendo Pix. Mas ela fez um Pix para pagar um negócio super rápido no WhatsApp, mas à medida de falar assim, opa, calma, não, agora eu vou comprar um bem de valor, deixa eu entrar no meu app, deixa eu sentar com calma, deixa eu respirar. Então, tem esses momentos e essas diferenças que a gente precisa entender e adaptar. E aí tem diferentes cenários de comportamento do usuário, perfis e etc., que precisam ser contemplados. Muito bom, muito bom. Pessoal, temos aí que já encerrar esse nosso videocast. Estamos aí, poderíamos ficar horas e horas aqui conversando, tá muito legal, mas eu queria aproveitar esse conhecimento dessa mesa, esse know-how que vocês têm,
para dar uma dica para a galera, para quem está nos vendo aqui, sobre quais são os conhecimentos chaves, quais são, né, essas capacidades aí para a gente se preparar para esse futuro não tão distante, né, tão próximo aqui da gente, sobre, né, deixar de ser o designer que produzir apenas o Figma ali, a gente saiu no modelo onde poderíamos ter um CMS para conseguir gerenciar o conteúdo e agora não, a gente não consegue ter exatamente qual vai ser essa interface. Então, né, queria trazer um pouco sobre provocação de competências, né, o que que vocês veem de habilidades, competências para que todos nós aí se preparemos para esse futuro que está tão próximo aí da gente e todo mundo corroborar para a gente encerrar esse episódio. Legal. Eu acho que parte de ser data-driven, né? Eu acho que é fundamental, seja aí para a gente entender o comportamento do cliente, Perfeito. conseguir acompanhar o quão assertivo a gente está conseguindo ser ali com os clientes, né? Pensando aqui da parte de experiência, né? Eu acho que a gente tem que ter um processo ágil ali para testar, para experimentar com o cliente, né? Para a gente conseguir ser criativo, né? Eu quero ter ideias diferentes, né? O que vai me diferenciar do concorrente, talvez seja a forma como é a minha experiência, como eu tenho que ser, tem que entregar ali, tem que ser conveniente ali para o cliente, né? Eu preciso estar ajudando ele naquele dia, no dia a dia dele. Então, assim, a gente conseguir testar essas hipóteses, testar rápido, né? Medir, saber se aquilo gerou valor ou não, né? Então, eu acho que isso é uma habilidade ali, uma competência que a gente tem que ter muito forte ali nos times de experiência, de produto, né? Como é que a gente experimenta, como é que a gente testa, faz isso rápido, né? Aprende com o cliente, né? Ali a gente faz essa cocriação junto com os clientes. E dados é super importante aqui, né? Assim, principalmente com AI, essa parte de personalização, eu preciso conhecer o meu cliente, né? Eu preciso saber o que ele está fazendo ali para poder ser assertivo, ser propositivo ali com o cliente. Então, acho que são dentro do nosso contexto aqui de experiência designer, vejo como uma das principais. Eu acho que não são as únicas, mas eu acho que é uma das principais hoje ali, essa capacidade de testar, de ter dados, né? Sempre com base em dados mesmo, né? Legal. E acho que tem uma integração grande, né, Mag? Já era integrado e já era muito integrado design e tecnologia, principalmente dentro de uma visão de design system. Se a gente olha para o futuro, isso é ainda mais integrado, isso é ainda mais próximo. Então, eu também tenho que conhecer um pouco da realidade do time do Mag, entender como que funciona, à medida que ele também vai precisar entender de experiência. Então, acho que essa aproximação, a conexão com os pares, com os parceiros, e de fato, você testar a todo momento que está aparecendo e catalogar isso e às vezes não conseguir fazer e amanhã testar de novo, porque amanhã o cenário mudou e isso é essencial continuar testando e trazendo esses insumos, trocando com os pares, porque às vezes ele vai testar de uma outra forma e vai chegar num outro resultado. Então, acho que fazer essa conexão com as pessoas e sem esquecer toda a necessidade de conhecimento aí, especificamente de design. Ainda é muito necessário você entender uma boa experiência, uma boa usabilidade, porque no final do dia é isso que vai dar um crivo de, isso aqui deve uma qualidade de saída ou não. Né? Quando eu falei ali da parte de experiência do Google, não foi à toa que eles foram fazendo pequenas mudanças a longo prazo, porque eles sabiam que se talvez do nada o Google deixasse de existir, vocês já pensaram na necessidade de que do nada você abre um navegador, entra google.com e não dá mais para digitar a palavra-chave e ter resposta? Você acabou com a internet, assim, você trava o produto. Então, entender como que você faz uma evolução de comportamento e tudo mais vai depender de saber boas práticas. Então, a base toda é importante, acho que cada vez mais essa integração, testar as ferramentas, etc. Bem, já que vocês já pegaram as duas principais, conhecer o usuário e testar rápido, eu vou pro Horizonte 3, tá? Eu voltaria na ética. Se a gente pensar no cenário onde a gente não controla mais as telas que vão aparecer, né? Horizonte 3, adiante, né? Quais telas eu devo mostrar? Quais decisões eu posso influenciar, quais eu não posso? O que eu vou fazer com o dado do cliente, o que eu não vou? Se ele tomar uma decisão errada, a culpa é de quem? Né? Quem é responsabilizado por uma fraude de um terceiro e etc e tal. Então, claro, não para o imediato, para os próximos 12, 24 meses, ou talvez até não para os 36, mais adiante um pouco, eu apostaria que essa é uma habilidade, é um conhecimento que a gente vai precisar consolidar, principalmente no mundo de design.
né? Porque, afinal de contas, o design vai continuar sendo a ponte entre o humano e aquela empresa, né? Não vejo nenhum cenário em que isso não é a realidade provável. Mas as decisões que ele vai tomar serão distintas, né? No momento que a gente tiver aquele design system que a gente comentou, que se gera, né, a partir da diretriz e tudo mais, o nosso trabalho vai ser determinar os limites, né? Os limites, o que é aceitável e o que não é. Então, para simplificar, eu chamaria isso de ética. Perfeito. E nessa simplificação e usando a palavra ética para resumir isso, qualquer aplicação digital com inteligência artificial, ou sem, mas nesse caso especificamente quando está falando de com a inteligência artificial, ela é necessária e ela é uma fase de qualquer processo, independente se ele é interno ou externo, eu preciso entender se ela tem viés no treinamento desses dados, porque muitas vezes é um treinamento massivo de dados, como que eu crio os guardrails necessários, como que eu faço um treinamento e todo um aperfeiçoamento dessas respostas para que de fato ele entregue com qualidade, com ética, com uma série de outras coisas aqui que são necessárias. Então, fazer a co-construção disso é essencial e de fato todos os produtos que a gente cria hoje, eles também têm essa questão de todos os guardrails necessários, como que a gente estressa os testes, à medida de, como que a gente cria vários cenários de teste para que eu não deixe nenhum exemplo de fora e consiga estressar ao máximo isso tudo. Então, faz parte da construção, acho que sim, vai fazer parte de uma habilidade também. Muito bom, muito bom. Nós aqui em Digital Experience, na NTT Data, estive estudando e considerizando muito o que você falou, Abraham, sobre o Agent Experience, né? Então, entra a parte de ética, entra a parte sobre os guardrails, a curadoria em si, para que a gente tenha o cuidado de como nós, como usuário, vai confiar ou não naquele agente, né? Então, em clicar um pix simples de uma barrinha, ok, agora quando você vai interagir com uma coisa que vai decidir sua vida, uma viagem, quanto a gente vai confiar realmente naquele retorno daquele agente, né? Então, E muito sobre atrito, né? Que o Mag comentou. Então, você chega numa AI, você começa a perguntar, ela responde outra coisa, ela se perde, ela não dá o output que você espera, e você tenta de novo, a janela de contexto fica para trás. Ou você volta no outro dia, que já aconteceu comigo, e aquele arquivo que você fez upload já não está mais na base. Aí não compensa, né? É melhor voltar para o modelo face to face, que pelo menos o outro ser humano tem capacidade de resolver o problema. E é engraçado porque tem uma linha super tênue entre ela responder e perder a confiança e a medida de também ela responder e aprender. Se a gente for olhar para o que era a primeira versão do GPT, por exemplo, e hoje ele tem uma disparidade enorme. Ele não perdeu credibilidade. Mas talvez, então, a forma como você demonstrar a resposta, a experiência que você causa para o cliente, fala assim, revisa a informação que eu estou te passando, mas essa aqui eu fiz o meu melhor para tentar te ajudar, veja se isso foi bom, e receber esse feedback e evoluir, e mostrar essa evolução contínua foi o que fez os LLMs e as inteligências que a gente conhece hoje chegaram onde a gente chegou. Então vai ter uma linha super tênue entre também perder valor, de falar, eu entro aqui e ele responde, nossa, o que aconteceu muito com os chats no passado, né? Se a gente for ver as experiências de chatbots, foi muito isso. Tipo, eu tentava entrar, responder e não me atendia. Então eu saía e ia para um outro caminho. E talvez agora eles até respondem e a gente nem tente mais a eles. Então a gente foi reaprendendo a usar e gerando essas confianças. Então acho que tem uma linha super fininha, assim. muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Foi muito inspirador ver o quanto a gente sai do modelo catálogo, né, e chega agora em organismos vivos que alimentam, né, os agentes, que orquestram jornadas em multicanalidade e mais para frente acelera o processo de produtação, enfim, e saber que estamos vivendo isso, né? E cada dia aí é um novo aprendizado para a gente. Então agradeço muito a presença, Leandro, Marcelo, Eli Rodrigues, obrigado a todos aí pela presença, pela participação conosco, essa troca de figurinhas aqui, agradeço muito vocês. E é isso, vamos chegando ao final do nosso videocast aqui da NTT Data. Valeu. Muito obrigado. Prazer falar sobre esse tema. Valeu. Obrigado.